Senhor Jesus, amém? É com alegria que nos reunimos aqui nessa noite para juntos adorarmos ao nosso Deus, bendizermos ao seu nome, esse Deus que é bom, esse Deus que é justo, que é fiel, que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, né? Diante das lutas, das dificuldades, das tempestades, o Senhor tem estado conosco. Perto está o Senhor. E Ele tem nos ouvido, tem nos atendido, e nós só temos motivos para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 117. Diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém? Louvai ao Senhor. Nós devemos louvar o Senhor em todo o tempo, e o salmista diz aqui: louvai todos os povos. Nós possamos louvar o Senhor, não apenas quando nos reunimos aqui em comunhão uns com os outros, mas que nós possamos louvar sempre ao nosso Deus, que o nosso coração seja um coração que louve e exalta o Senhor em todo o tempo, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que Ele é misericordioso, que Ele é fiel. E como é bom saber que nós servimos a um Deus que é misericordioso. E na manhã desse dia o Senhor renovou sobre nós as suas misericórdias. E é essa misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. E nós louvamos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós com a sua misericórdia. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E nós o louvamos e nós o exaltamos, porque essa misericórdia e essa fidelidade dura para sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, fazer a mesma oração de louvor, de exaltação ao nosso Deus, também de gratidão a Ele por todas as coisas que Ele tem nos feito. Soberano Deus, eterno Pai, louvamos, exaltamos, bendizemos o Teu santo nome, porque entendemos que só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso abrigo, Tu és, Senhor Deus, o nosso lugar seguro, e nós Te louvamos por isso. Te exaltamos, Senhor. Louvamos porque Tu és santo, porque Tu és justo, porque Tu és bom, porque Tu és fiel, misericordioso. Nós Te louvamos, Senhor, e Te adoramos na beleza da Tua santidade, porque reconhecemos, por meio do Teu Santo Espírito que habita em nós, que só o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado. Não existe outro que possa ser adorado, entronizado, somente o Senhor. E é por isso que a Ti nós rendemos todo louvor, toda exaltação. Seja glorificado neste lugar, Senhor. Nós levantamos um trono de louvor e de adoração a Ti aqui nesse lugar, nessa noite, pois entendemos e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Deus santo, Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, o Deus todo-poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, o Deus a quem amamos e servimos. Toda a honra, toda a glória rendemos a Ti, Senhor, com um coração grato, reconhecidos, ó Deus, a Tua bondade, do Teu amor para conosco. Nós queremos também Te agradecer, Senhor, por Teu cuidado. Nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, pelo Teu amor para com cada um de nós. Esse amor que nos resgatou, esse amor que nos alcançou, esse amor que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nós Te agradecemos, Senhor, porque se não fosse o Senhor, se não fosse a Tua graça sobre as nossas vidas, nós sequer estaríamos aqui, Senhor. Nós não sabemos, nós não temos noção de como nós estaríamos
Senhor, porque o Senhor nos redimiu, porque o Senhor nos resgatou. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor, por teu amor por nós. Queremos nessa noite rogar ao Senhor que o Senhor nos visite de uma forma especial, nos purificando, nos, ó Deus, limpando de tudo aquilo que não te agrada, mas também, ó Deus, nos fortalecendo e nos renovando pelo poder que há, ó Deus, em tua doce presença, pelo poder que há, ó Deus, na tua santa palavra. Em nome de Jesus, ser conosco, fala conosco, ó Deus, e que saiamos daqui nessa noite fortalecidos em ti, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor, dar louvores ao seu nome. É bom poder estar em tua casa, Deus. Aleluia. Uma coisa peço a
adoramos na beleza da tua santidade. Mesmo limitado, Senhor, mesmo que a voz falhe, mesmo, ó Deus, que a saúde esteja debilitada, nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Nós te adoramos, Senhor Deus, como igreja do Senhor nesse lugar. Ó Deus, como uma pequena partícula do teu povo, o teu povo que está espalhado pela face da terra. Nós sabemos que nós somos aqui apenas uma pequena partícula. Ó Deus, desse povo maravilhoso que te adora, desse povo maravilhoso que te serve com alegria de todo o coração. Nós te adoramos nesse lugar, Senhor Jesus. Nós exaltamos o teu santo nome, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és santo, porque tu és digno, porque tu és merecedor, único digno de ser louvado, único digno de ser exaltado. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nos rendemos a ti em louvor e adoração, reconhecendo a tua grandeza, ó Deus, e reconhecendo a nossa pequenez. Nós somos tão falhos, Senhor. Nós somos tão pequenos, tão cheios de defeitos, e ainda assim o Senhor recebe o nosso louvor. O Senhor está atento à nossa adoração. Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos de todo o nosso coração. Que o Senhor receba aí na tua morada o nosso louvor como cheiro suave, como oferta agradável ao Senhor. Ainda, Senhor, que imperfeito, ainda, Senhor, que limitado, ó Deus, mas é de todo o nosso coração. Nós rendemos a ti todo o nosso louvor. Nós rendemos a ti toda a nossa gratidão, Senhor, porque é bom cantar louvores ao teu nome, porque é bom cantar louvores ao teu santo nome, esse nome que está acima de todo nome, esse nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, te exaltamos. Toda honra, toda glória rendemos a ti. Ensaiamos apenas, Senhor, como costumo dizer, ensaiamos aqui, porque um dia estaremos cantando louvores, entoando louvores, face a face, nesse teu reino de justiça, nesse teu reino de amor, nesse teu reino de paz, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar em tua casa, pelo privilégio de podermos estar em comunhão com os nossos irmãos, para juntos, com o coração aquecido, te louvarmos e te bendizermos. Aleluia. Toda honra, toda glória rendemos a ti, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A Ele, pois, toda honra e toda glória. Amém. Vamos entoar mais um cântico de gratidão, agradecendo de fato ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Enquanto isso, também você pode cantar o Senhor em serviço em sua fé. Em nome de Jesus. Vamos cantar com toda a força, com toda a intensidade do nosso ser. Amém? O sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está
concedidas a nós. Que o Senhor ministre aos nossos corações a sua santa palavra. Amém? Boa noite, irmãos, graças e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste com cetro, a ele, sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhes em tudo quanto tens e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e o consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas
comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei ao Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder estar reunidos aqui nesta noite, para adorar ao Senhor, ó Deus, para prestar louvores a Ti, para cultuar ao Senhor, não apenas para buscar algo do Senhor, mas para adorar ao Senhor. Esse é o nosso objetivo nessa noite: adorar o Senhor, celebrar o Senhor, pelos feitos que o Senhor tem feito por nós, por quem o Senhor é nas nossas vidas. Senhor, o meu pedido, o nosso pedido nessa noite, se revele cada vez mais a nós, ó Deus, em nome de Jesus, porque nós queremos não apenas ser conhecidos do Senhor, mas também conhecer o Senhor mais e mais, ó Deus, em nome de Jesus. Agradecemos, ó Deus, pelo momento de louvor que tivemos, que o Senhor receba como um sacrifício agradável ao Senhor as ofertas que foram depositadas no altar do Senhor, e o Senhor abençoe cada irmão que tem ofertado e contribuído na casa do Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, falando conosco por meio da Tua palavra nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o livro de Jó provavelmente está entre os mais antigos das Escrituras. Ele apresenta uma narrativa ambientada no período patriarcal, antes da lei de Moisés, sugerindo que Jó viveu por volta da época de Abraão. A história nos leva para Uz, o nome da cidade, que é fora do território de Israel, mostrando aqui também que o governo soberano de Deus se estende em todas as nações e povos, não apenas sobre o povo judeu. Deus governa com poder todo o universo. E Jó surge como um homem temente ao Senhor, como um servo do Senhor. Como o texto nos diz que Jó surge como um homem íntegro, um homem temente ao Senhor, próspero, um homem abençoado. Mas o ponto central do texto não é a riqueza de Jó, não é o fato dele ser um homem abençoado no sentido de que ele é rico, dele que ele tem filhos e filhas. Não é somente isso, e sim a pergunta que ecoa por todo o livro. O mais importante aqui não é prestar atenção na riqueza de Jó, mas sim, por que o justo sofre? No capítulo 1, Deus nos permite ver os bastidores espirituais. Interessante ressaltar que Jó não sabe disso. Aquilo que Jó não viu, e revela que o sofrimento dele não era fruto de pecado, mas de um propósito de Deus, um propósito maior. Numa época, irmãos, em que nós estamos vivendo, em que muitos cristãos são ensinados que fidelidade gera imunidade às crises, em que se você está sofrendo aqui nessa terra é porque você está pecando contra Deus. Se você está no mundo de hoje em que você está passando por lutas e as pessoas te acusam, dizendo que aquilo que você está sofrendo é porque algo de errado você está fazendo, no momento em que as pessoas sofrem e nós atribuímos a isso ao pecado, Jó destrói essa visão superficial e nos convida a confiar na soberania de Deus, mesmo quando a vida desmorona, mesmo quando as coisas não estão boas,
mesmo quando as coisas parecem que estão fora do nosso controle. Como disse John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele em meio à dor do que em meio à prosperidade. A gente já passou por experiências assim, em que as coisas pareciam não estar bem, mas há um sentimento de gratidão a Deus, e Deus é glorificado através das nossas vidas, mesmo diante das adversidades. Essa frase de John Piper é uma verdade, deve ser uma verdade nas nossas vidas. Deus precisa ser glorificado, não só quando as coisas estão boas, mas principalmente quando as coisas parecem estar fora do nosso controle. Porque aí nós vemos a intervenção de Deus agindo na nossa vida, mesmo quando nós não temos controle da situação. Nós percebemos que Deus a quem servimos está no controle de toda a situação. Amém? Dito isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a soberania de Deus e a integridade do crente em tempos de provação. Amém? Primeiro, esse texto está dividido em 4 partes. A primeira, do verso 1 ao 5, nós vemos aqui a integridade desse homem, a integridade de Jó. O texto diz que Jó descreve Jó com 4 qualidades: homem íntegro, ou seja, inteiro, aquele que é fiel mesmo quando ninguém está lhe vendo, um homem reto diante de Deus, correto com suas atitudes, um homem temente a Deus e um homem que se desvia do mal. O texto mostra também, no verso 3, que ele era próspero, muitos filhos, muitos bens, era piedoso, oferecia sacrifício continuamente pelos filhos, pois ele dizia: vai que esses meninos aí, enquanto comiam e bebiam, pecaram contra o Senhor, estou fazendo sacrifício por eles, santificando eles. Irmãos, a santidade de Jó começa antes da provação. Ele não se tornou um homem santo, temente a Deus, que se desvia do mal, depois que ele começou a sofrer. Ele já era assim antes do sofrimento. Jó não começa, a provação, a santidade de Jó não começa antes da provação. Ele não se torna santo pela dor, ele enfrenta a dor porque já é santo. Deus conhece o coração de Jó e sabe que ele poderia suportar isso, porque, irmãos, eu não conheço até hoje, na face da terra, um homem que sofreu o que Jó sofreu até os dias de hoje. Já vi muita gente sofrendo, muitas famílias sendo devastadas, mas eu nunca vi desta forma, em um só dia, um homem perder todos os seus bens e perder toda a sua família, e perder a sua saúde posteriormente. Eu nunca vi um homem sofrer, e a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou ao Senhor. Ele não passou a ser santo depois das provações, ele passou por provações porque ele era santo. A religião de Jó não era apenas pública, mas doméstica. Ele era sacerdote da sua casa, ele não vivia uma religiosidade fora das 4, não vivia uma religiosidade fora da sua casa. Já viu aquele povo que parece que só é crente fora de casa? Que dentro de casa os filhos não tomam como exemplo? Que dentro de casa a mulher ou o homem não olha como exemplo de servo de Deus? Não é referência para os seus? Jó não era assim. Jó era crente dentro de casa. Ele sabia quem era Deus, e ele colocava, e ele demonstrava isso dentro da sua casa, no meio dos seus filhos, com a sua esposa, no meio da sua família. E eu acredito também que no meio dos seus servos, as pessoas que prestavam serviço a ele. Jó não era um homem que era crente só fora. Só fora de casa. Irmãos,
Deus procura homens e mulheres íntegros. Antes de qualquer obra que fará em suas vidas, antes de qualquer obra que fará através de você, Deus procura homens e mulheres íntegros. Integridade verdadeira é demonstrada, irmãos, dentro de casa, dentro do seu lar, diante dos problemas da sua casa, mesmo antes de que as pessoas estão olhando você. Integridade verdadeira é dentro de casa. Jó intercedia pelos seus filhos. Isso fala a nós, pais e mães, que nós precisamos ter isso dentro de casa, interceder pelos nossos filhos, orar para que eles sejam servos de Deus, para que Deus se revele a eles, para que eles conheçam a Deus. É nossa responsabilidade e nós precisamos ser dessa forma. Prosperidade não justifica piedade, não substitui piedade. Deus se agrada de quem teme ao Senhor. Deus se agrada de quem teme ao seu nome. Tem muita gente que condiciona a adoração a Deus, a fidelidade a Deus, quando a sua vida financeira está bem. Tem muitos que, quando a vida financeira se arruina, se afastam do Senhor. Irmãos, prosperidade não substitui piedade, não substitui fidelidade. Eu sempre falo para os meninos: fidelidade a Deus é no pouco, e aí Deus nos coloca no muito. Se você não conseguir ser fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Se você não conseguir, irmãos, quando você ser fiel a Deus, com sua renda, por menor que ela seja, você não vai ser fiel a Deus quando ela crescer. É na dificuldade que Deus nos prova, que Deus prova a nossa fidelidade. Satanás acusa Jó aqui, de que ele só é fiel a Deus, porque Deus tem abençoado ele. E é por isso que Deus permite que o Satanás tire tudo aquilo de Jó. Porque ele quer mostrar para nós, para a igreja do Senhor, de que a fidelidade depende da condição financeira, do status social em que nós vivemos. Nós precisamos ser fiéis em toda e qualquer circunstância. Paulo já dizia: eu acostumei a viver em tempo de bonança e tempo de escassez. Ele permanecia fiel. Em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência, que não importa as circunstâncias, nós precisamos ser fiéis a Deus. Amém? Agora, a partir do verso 6, nós vamos ver a realidade do conflito espiritual. Um momento em que está falando da integridade de Jó, de quem era Jó, do que Jó tinha. Agora a cena muda do lar de Jó para a sala do trono celestial. Os filhos de Deus, ou seja, os anjos, se apresentam diante do Senhor. Satanás aparece como adversário, não como ser independente, mas como uma criatura sujeita ao comando de Deus. E aí Deus puxa a conversa com Satanás, com o diabo. E ele diz assim no verso 8: Viste meu servo Jó? Viste meu servo Jó? Aí ele diz as qualidades: homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E aí Deus destaca a integridade de Jó no verso 8. Satanás questiona a motivação da piedade de Jó. Foi o que eu falei aqui. Será que ele é piedoso assim, não é porque você tem abençoado ele demais, não? Satanás questiona isso. Ele diz: porventura teme Jó a Deus sem motivo? Não é porque ele está te abençoando, não. Deus, não é porque você está abençoando ele, não. Deus permite então que Satanás toque nos bens de Jó.
mas não na sua pessoa. E aí é aquele relato que nós vemos, que veio os sabeus e consumiu os bens de Jó, caiu o fogo do céu, o vento veio, derrubou a casa e matou os filhos, sobrando apenas um de cada servo que servia naquele momento para contar a história. Irmãos, aqui nós vemos que Satanás só age com permissão e com limites. Martim Lutero já dizia que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Você já viu um cachorro na coleira? Já viu aquele cachorro que você bota um arame assim, correndo na frente da casa e ele só vai até ali, tem limite? Não existe uma guerra travada entre Deus e o diabo. Satanás é um anjo caído, sujeito a Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Ele é como um cão acorrentado. Calvino ele escreve: Satanás não pode mover sequer um dedo sem a permissão de Deus. Aqui mostra a soberania de Deus. Irmãos, o sofrimento do crente, do servo de Deus, ele não é acidental. Há uma batalha espiritual invisível. A soberania de Deus governa até mesmo os ataques do inimigo. É Deus quem permite, para nos provar, para nos fortalecer, não para nos destruir, mas nos deixar mais firmes em Deus, mais alicerçados nele. Irmãos, a nossa fé será provada não para destruir, mas para revelar o que somos diante de Deus. É diante das provações, meus irmãos, que a nossa fé é revelada quem de fato nós somos. A Bíblia diz que Jó adorou, mas tem muita gente blasfemando. A Bíblia diz que Jó se prostrou diante de Deus, mas tem muita gente falando mal de Deus. A Bíblia diz que Jó permaneceu firme, mas tem muita gente abandonando a caminhada por causa das provações. Aqui nós vemos que Deus está provando o seu povo. Muitas vezes Deus nos permite passar por lutas, é para poder nos provar e nos mostrar que nós estamos firmes de fato no Senhor e não na religião, e não na esperança de prosperidade como muitos vivem. Muitos estão frustrados hoje porque desistiram da caminhada no momento da provação, ou porque aprenderam errado, ou porque estavam lá só por interesse pessoal. Nós, porém, somos provados por Deus para permanecermos firmes, inabaláveis. Amém? As provações elas vêm e vão. As lutas acontecem. Muitas vezes nos provoca lágrimas, choro, medo, dor. Mas elas vêm e elas, em vez de nos destruir, elas nos fortalecem, provando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé. Amém? Amém. E a gente vai ver, irmãos, do verso 13 em diante, que a aprovação é imediata e dolorosa. 4 mensageiros chegam sucessivamente, trazendo as notícias devastadoras. Os sabeus roubam gado, fogo de Deus consome as ovelhas, os caldeus levam os camelos, um vento forte derruba a casa e mata os seus filhos. Irmãos, tudo isso acontece em um único dia, sem intervalos, sem dar tempo até mesmo de respirar. Jó perde tudo, riquezas. E eu imagino que Jó não teria se preocupado tanto com as riquezas, mas sobretudo, ele perde seus filhos. Eu não sei e nem quero saber que tamanha dor esse homem sofreu. Aquela mulher sofreu de ter perdido de uma só vez os seus filhos. A provação, meus irmãos, muitas vezes chega de forma repentina. A
provação chega de forma rápida, de forma inesperada. Irmãos, note que Jó não sabe o que nós sabemos. Ele não conhece a conversa entre Deus e Satanás. Ele enfrenta a dor no escuro. Porque a gente precisa entender isso aqui. Uma coisa é ver o que Jó está passando, sabendo do diálogo de Satanás, do que Satanás estava para fazer, porque Deus permitiu. Outra coisa é passar pela provação sem saber que Deus teve essa conversa com Satanás. E qual era o propósito? Quantas vezes você já passou por luta e você já se perguntou: por que eu estou passando por isso? Imagine que Jó está passando por isso e a pergunta muitas vezes é essa: por que eu estou passando por isso, Deus? Por que o Senhor está permitindo isso? A gente não sabe. O que a gente sabe aqui é que há uma guerra, uma batalha espiritual e que há um propósito de Deus nisso: provar a nossa fé. Deus queria provar a fé de Jó. Aqui, irmãos, é como se fosse Deus colocando Jó como advogado dele aqui na terra. Porque Satanás faz acusações duras contra Deus. Ele diz: olha, Jó só é fiel porque você tem abençoado ele. E aí Deus fala: vai lá, toca no Jó e você vai ver que ele não faz isso só porque ele tem bênção. Imagine se Jó faz o contrário, irmãos. Imagine se Jó faz o contrário. A gente sabendo dessa conversa de Satanás e o diabo ia fazer o quê? Zombar de Deus? Acusar Deus, falar: eu não falei? Afrontar Deus? Imagine aí. Agora imagine todas as vezes que você faz isso, que eu e você faz isso. Isso é sério. Talvez Deus está colocando eu e você à prova diante de circunstâncias, para nos provar nossa fé e nos mostrar que nós somos verdadeiros servos e não crentes fajutos, crentes meia boca, que diante da provação desistem da caminhada. Não. Imagine quando nós reclamamos da vida, mesmo tendo bênçãos do Senhor. A Bíblia diz que Jó adorou o Senhor. Satanás ele insiste. Fala: também, você tem saúde, ele vai fazer tudo de novo. Irmãos, uma coisa que os milionários falam, a gente não sabe se deve ser verdade, mas a gente vê que alguns se reerguem. Muitos milionários eles falam, porque eles são arrojados em seus negócios, e às vezes quando o negócio está errado, ele fala assim: não, mas se eu perder tudo, eu faço tudo de novo. Ele sabe como fazer dinheiro. Talvez Jó seria um cara arrojado como esse: não, eu sei fazer tudo de novo. Eu sei como fazer tudo de novo. Eu sei como enriquecer novamente. Estou sadio, vou fazer mais filho. Que é inclusive uma das coisas que Deus não muda. Porque a Bíblia diz que depois disso Jó recebeu 2 vezes mais. Só que os filhos, ele tinha 10. Se ele tinha 5.000 camelos, eu não lembro os números. Se ele tinha 5.000 gados, ele recebeu 10.000 de volta. Mas os filhos, ele tinha 10, ele não recebeu 20, ele recebeu mais 10. Porque filho não se perde, filho se ganha para o Senhor. Ele santificava os filhos estavam na glória, ele não perdeu seus filhos. Ele não veria, ele não os veria novamente, mas quando ele fosse para a glória também, eles o reencontraria. Portanto, ele não perdeu. E aí Jó, o Satanás acusa ele também de ter dado saúde. A gente vai ver isso no capítulo 2. E aí Deus permite que o diabo fere Jó, ele adoece, fica com a pele em carne, fedendo carniça. A mulher manda ele se matar, a mulher abandona, os amigos acusam Jó, porque os amigos pensavam assim: não pode uma pessoa estar passando por isso sem ter feito alguma coisa errada, sem ter roubado das viúvas, sem ter tirado dos órfãos. Eles começam a pensar racionalizar. Mas aqui, irmãos, Jó é provado para mostrar para o diabo, para as pessoas, o quanto ele era fiel a Deus. Para mostrar que mesmo o justo sofre perdas que não consegue explicar.
Mas Deus está querendo nos provar. Nossa fé precisa ser firme. Mesmo quando nós temos resposta. Nós não temos resposta. Porque, irmão, você já parou para pensar que a maioria dos questionamentos que a gente tem, diante das dificuldades, diante das lutas, a gente não tem resposta? Imagine aí. Eu não sei como esse texto foi escrito e qual. A Bíblia diz que todo o livro foi inspirado por Deus. Mas a sensação que a gente tem é que Jó não soube dessa história, do jeito que nós sabemos. As respostas que ele questionou, ele não teve resposta. A Bíblia diz que depois, quando a gente for ler o capítulo todo de Jó, o livro todo de Jó, a gente vai ver que Jó faz uma série de questionamentos, uma série de queixas. E sabe qual é a resposta de Deus para a vida de Jó? Nenhuma. Deus não responde Jó. E quando Deus vai responder Jó lá na frente, Deus responde Jó com perguntas retóricas, ou seja, com perguntas que não tem resposta. Uma delas ele fala assim: onde é que tu estava, Jó, quando eu fiz o fundamento da terra, quando eu firmei o universo, quando eu criei todas as estrelas e dei nome a cada uma delas? E Deus foi falando da sua grandeza, do seu controle sobre o universo. A Bíblia diz que Jó foi murchando até ele falar assim: na verdade eu questionei coisas grandes demais para eu não compreendo. Estou perguntando coisa demais para o Senhor que eu nunca terei resposta. Nós olhamos a grandeza do universo, nós também não temos certas respostas. A crise dos cientistas é que ele tem mais perguntas, mais questionamentos do que respostas. E gerações passam de cientistas e eles continuam sem resposta. E muitos questionamentos que eles fazem, eles continuarão sem resposta, não terão. A não ser pela fé, porque tem muita coisa que eles questionam que a gente já sabe. Pela fé. Consegue provar? Não, mas a gente crê. Mas Deus está provando o nosso caráter, a nossa firmeza nele. Amém? A nossa fé precisa ser firme, mesmo quando nós não temos resposta. E aí nós vemos a resposta de Jó, a aprovação, no verso 20 ao 22. Nós vemos aqui que a resposta de Jó é extraordinária. Ele lamenta, rasga suas vestes, rasga sua cabeça, em sinais de dor profunda, de humilhação. Mas o texto diz que ele adora. O texto diz que ele se prostra e adora ao Senhor. E aqui, irmãos, Jó confessa a soberania de Deus. Ele fala, ele nos mostra a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no verso 22. O verso 22 diz assim: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não peca. O sofrimento não destrói a fé de Jó. Ele permanece firme. A fé de Jó, o sofrimento não destrói a fé de Jó. A fé de Jó interpreta o sofrimento. Spurgeon, ele diz: aquele que aceita a bênção de Deus, mas rejeita as provações, não entendeu ainda a verdadeira fé. Essa palavra é dura. Não entendeu ainda a verdadeira fé. Irmãos, nós devemos lamentar diante de Deus, não longe dele. Aquela velha frase: se perto de Deus está difícil, longe dele. Não é loucura isso? Tem gente que se afasta de Deus quando está tudo difícil.
Mas não é mais difícil. Se está sendo difícil perto de Deus, não é mais difícil longe de Deus. Se está difícil servindo a Deus, vai ser fácil não servindo a Deus? Que loucura! Não tem lógica isso. A adoração é nossa arma mais poderosa em meio à dor. A Bíblia diz que já adorou. Irmãos, reconhecer a soberania de Deus é o que sustenta o coração aflito. Às vezes a gente aprende umas frases que a gente não põe em prática. A gente fala da boca para fora, mas quando a gente precisa botar em prática, a gente não sabe. A gente não consegue, a gente parece que não entendeu a frase. A gente está passando por luta e fala assim, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Se a gente avisa, ó, irmão, vai fazer um procedimento cirúrgico, aí a frase do grupo da igreja é, Deus está no controle. Deus está no controle. Eita, ó, as coisas estão difíceis, Deus está no controle. Mas aí quando a gente passa pela situação difícil, a gente não fala para a gente mesmo, Deus está no controle. A gente começa a questionar Deus, a gente começa a chorar a Deus, a gente começa a falar com Deus, Deus, o que é isso? A gente não fala, mas Deus está no controle. Se Jó vivesse nos dias de hoje e ele tivesse passado pelo que ele passou, ele ia falar isso que a gente fala. Deus está no controle, irmão. Os amigos de Jó iam chegar para ele, Jó, o que é isso, Jó? Você está sofrendo? Ele ia dizer, Deus está no controle. Porque ele sabia de fato que Deus estava no controle. Muitas vezes nós falamos, Deus está no controle, mas nós não sabemos de fato, não compreendemos dentro do nosso coração que Deus está no controle. Mas aqui nós aprendemos, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle das nossas vidas. Ele guia os nossos passos, mesmo que esteja difícil. Ele sustenta, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. A fé verdadeira não depende das circunstâncias favoráveis. Elas se mantêm firmes, mesmo quando tudo está difícil. Tudo está difícil. A gente está vendo o tanto de cristão que está sendo morto agora naqueles países lá. Os ditadores perseguindo os cristãos, matando aldeias inteiras. Ninguém ouve falar nisso. A gente não vê país se levantando para defender os cristãos. Se levantar é bom, mas se não levantar, tudo bem também, porque Deus está no controle. Eles estão morrendo, mas estão perdendo todo o sofrimento. Eu fiquei pensando nisso no sepultamento do nosso irmão Bina. Sofreu. Aí a gente fala assim, descansou. Descansou mesmo. Porque ela agora está com o Pai. Aquilo que ele pregava. Você já viu, tem gente que ele teve alguns problemas mentais. E é interessante que sempre quando ele estava em crise, o que ele fazia era ir para a rua pregar. Tem gente que quando adoece da cabeça. Começa a falar besteira, começa a xingar, começa a falar palavrão. Parece que só fica o que é de ruim. Já viu isso? Mas Bina, ele saía para pregar na rua. Pregar o evangelho, chamando o povo ao arrependimento. E aquilo que ele pregava, ele agora está vivendo. Porque ele descansou. E não importa se ele tivesse sofrido muito ou pouco, agora ele descansou. Aqueles irmãos que estão morrendo naqueles países, não vou citar o nome do país porque eu esqueci aqui, estão sofrendo. Mas enquanto estão tirando a vida deles, os mesmos que estão tirando a sua vida, estão dando a oportunidade deles estarem com o Pai, usufruindo da glória de Deus, não chorando mais, não sofrendo mais, não sentindo mais dor. Valeu a pena morrer por causa do Evangelho.
precisamos ter essa fé robusta, irmãos. Porque às vezes nós vivemos tranquilamente de portas abertas, mas um dia esse jogo pode virar. Um dia esse jogo pode virar. Vai ter dias em que fazer um culto na frente da igreja ou na frente de sua casa pode ser uma afronta ao Estado. E aí, você vai fazer o quê? Vai desistir da caminhada ou vai se manter firme? Pode haver dias, vão colocar uma arma na sua cabeça. Nega a Cristo, nega essa religião que você vive, ou você vai morrer. Você vai escolher o quê? Sua fé é robusta o suficiente para morrer por causa do Evangelho? Está disposto a ser perseguido e morto por causa do Evangelho? Muitos cristãos foram e estão sendo. O último século morreu mais cristão do que em toda a história do cristianismo. São mais de 2000 anos de cristianismo, 2000 anos de cristianismo, e no último século, nos últimos 100 anos, morreram mais cristãos do que em todos os outros 1900 anos. A nossa fé precisa ser robusta. A verdadeira fé não depende das circunstâncias favoráveis. Amém? Portanto, irmãos, Jó nos ensina que o sofrimento do justo não é prova de abandono de Deus. Satanás é inimigo real, mas ele é limitado. Ele é totalmente subordinado à soberania de Deus. Deus usa a dor não para nos destruir, mas para refinar a nossa fé. Nós aprendemos aqui também que a integridade não nos isenta da provação, mas nos sustenta dela. A verdadeira adoração nasce quando o crente diz: bendito seja o nome do Senhor. Assim, irmãos, esse capítulo nos chama a confiar em Deus mesmo quando tudo vai mal, porque Ele continua sendo bom, sábio e soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Deus aplica a sua palavra no nosso coração, para a glória dele. Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome. Obrigado, Deus, porque em meio às lutas não somos abandonados pelo Senhor. O Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite passar por provações, não é para nos destruir, mas é para refinar a nossa fé. Ó Deus, torna o nosso coração cada vez íntegro diante do Senhor. A integridade não nos isenta da provação, mas ela nos sustenta na provação. Que não sejamos crentes superficiais, Deus, mas que nós sejamos firmes no Senhor. Ó Deus, que nós sejamos verdadeiros adoradores. Da nossa boca, em vez de sair questionamento e reclamação, ó Deus, sai uma palavra de agradecimento. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Seja essa a nossa integridade diante do Senhor e dos homens, ó Deus. Nos ajude a ter uma fé robusta, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque a gente sabe que dias difíceis podem vir, mas ainda assim nós precisamos permanecer firmes. E é o Senhor que nos sustenta, é o Teu Espírito que nos fortalece, é a esperança da glória de Deus que nos mantém firmes. Porque Jó, mesmo depois de ter sido provado, depois de conhecer ao Senhor de fato, de verdade, diante da provação, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele aponta para Cristo, ele crê no seu Redentor, ele crê na salvação, ó Deus, por aquele que viria depois para morrer pelos seus pecados. Ele crê nisso, nós também cremos. Ó Deus, nós cremos que o nosso Redentor agora vive
morreu, mas que agora está viva à destra do Pai e virá buscar-nos. Ó Deus, em nome de Jesus, nos mantém firme nisso, para o louvor da sua glória. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.